não só para tentarmos falar de votos na chapa Lula-Alckmin, mas também para trabalhar a possibilidade da eleição a governador do nosso companheiro Freixo e do nosso candidato ao Senado, o André Siciliano. Eu gostei muito do comício de Nova Iguaçu, muita gente e uma cidade muito importante para o Rio de Janeiro, e hoje o encontro que nós fizemos com o povo evangélico, que foi uma coisa importante, marcado pela direção do PT do Rio de Janeiro. Saio daqui feliz pelas coisas que aconteceram e triste porque acabo de receber a notícia de que um companheiro do PT foi assassinado por um bolsonarista, me parece que no Mato Grosso do Sul, e era um companheiro de trabalho, e que numa discussão, um matou o outro e ainda tentou degolar a pessoa. Isso é uma demonstração do clima de ódio que está estabelecido no processo eleitoral, uma coisa totalmente anormal, porque vocês estão vendo aqui duas pessoas que foram adversários nas eleições, que disputamos eleições, estávamos em partidos diferentes, falávamos mal um do outro, e na hora que a gente tem que pensar no país, nós estamos juntos, construindo uma proposta para esse país. Isso é a política. É por isso que eu dizia que era feliz o Brasil no tempo que a polarização era entre a democracia e a democracia, entre nós do PT e os companheiros do PSDB. A gente disputava eleições, a gente trocava canelada, a gente chutava o peito um do outro, mas a gente nunca foi inimigo. Eu nunca tive inimigo dentro do PSDB. E eu acho que o PSDB nunca me tratou como inimigo. Pelo contrário, eu nunca deixei de conversar com o Alckmin, nunca deixei de conversar com o Serra, nunca deixei de conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque nós tínhamos disputado eleições em partidos diferenciados, com posições diferenciadas. E agora nós estamos vendo o país tomado por um comportamento sui generis, um comportamento, sabe, em que as pessoas estão sendo induzidas a uma violência, eu diria, exacerbada, um país em que se tomou a decisão de fazer decreto facilitando a venda de armas. Veja, enquanto no meu governo, Márcio Tomás Bas, ministro da Justiça, a gente recolheu 620 mil armas nesse país, nós temos agora um cidadão que está na presidência que faz decreto liberando armas à vontade, não importa o calibre, não importa a quantidade de bala, a quantidade de cartucho, e eu acho que ele não se dá conta que ele está armando o crime organizado. Eu acho que ele deveria mandar fazer uma pesquisa para saber quem é que está comprando arma nesse país. Eu não acredito que as pessoas de bem estão comprando arma. Eu não acredito que uma pessoa que não saiba manusear esteja comprando armas, porque fica até mais fácil os bandidos tomarem essa arma das pessoas que não sabem utilizar. Antigamente, os bandidos tinham que roubar, eu diria, arsenal, sabe, da polícia militar, arsenal do exército foi roubado algumas vezes aqui no Rio de Janeiro. Agora não. Agora eles têm, sabe, salvo-conduto para comprar arma do calibre que eles quiserem, a hora que eles quiserem, sem nenhuma fiscalização, porque o exército não está mais fiscalizando a compra de armas. Então esse país está caminhando para uma selvageria que nós até então não conhecíamos. O que se ouvia falar de vez em quando era que em algumas cidades pequenas de alguns estados brasileiros, um coronel brigava com outro coronel, sabe, e se matava. Mas a gente não tinha essa experiência nos grandes centros urbanos e, sobretudo, nas eleições presidenciais. E quem está falando para vocês é um cara que é expert em disputar a eleição presidencial, porque disputei em 89, 94, 98, 2002, 2006, fui cabo eleitoral em 2010, em 2014, em 2018 estava preso, mas era cabo eleitoral do Haddad, não me deixaram dar entrevista, e estou agora disputando outra vez.
sempre com a ideia de que nós temos que apresentar proposta para o povo brasileiro. Essa é uma coisa importante. A outra coisa é a minha vinda no Rio de Janeiro. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho uma preocupação com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi um estado que perdeu muito quando perdeu a capital. E eu acho que o Rio de Janeiro nunca mais se recuperou, sabe, da perda que ele teve quando o Juscelino mudou a capital. E eu, quando vim aqui em 2006, eu lembro que eu fiz um discurso dizendo que eu iria contribuir para que o Rio de Janeiro deixasse de aparecer nas páginas de jornais e o Rio de Janeiro começasse a aparecer, sabe, nas notícias boas do país, do crescimento econômico. Foi assim que nós recuperamos a indústria naval do Rio de Janeiro. Foi assim que nós investimos muito em pesquisa para que a Petrobras descobrisse aqui e em outros estados a maior jazida de petróleo do século XXI. Foi aqui que a gente tomou a decisão de que nós iríamos retomar a produção de sondas e de navios de carga para diminuir o prejuízo, o prejuízo na balança comercial de transporte nesse país. E o que a gente viu é que o Rio de Janeiro foi destruído outra vez. O que a gente viu, e eu vi os discursos ontem das pessoas daqui, é que o Rio de Janeiro está empobrecido, o Rio de Janeiro está com muito desempregado, o Rio de Janeiro está com muita violência, sabe? E está com vários problemas, inclusive na área da ferrovia, que tanto se promete no Rio de Janeiro de que se vai recuperar a ferrovia para atender o povo que mora nas cidades da Baixada Fluminense, e até agora não foi feito nada. Então eu vim aqui ao Rio de Janeiro para assumir um compromisso com o Freixo, de que se nós ganharmos as eleições e ele ganhar as eleições, a gente vai fazer a supervia aqui para que a gente dê dignidade no transporte ferroviário para as pessoas que moram na Baixada, para as pessoas que usam os trem para ir e vir do trabalho. Eu acho que a gente vai construir uma parceria muito boa, porque eu acho que o Rio de Janeiro é, além do terceiro estado economicamente, politicamente é um estado muito importante, e o Rio de Janeiro tem que ser tratado sempre como uma referência do Brasil. E eu acho que o Rio de Janeiro merece, efetivamente, que o governo federal ajude a induzir o desenvolvimento, que facilite, sabe? Eu tenho certeza, Alckmin, eu digo sempre que se você pegar toda a história do Rio de Janeiro, pode pesquisar. Quem quiser pesquisar, não tem nenhum momento que o Rio de Janeiro recebeu mais dinheiro para investimento do que no tempo que o PT governou esse país. Tanto no meu governo quanto no governo da Dilma. E a mim não interessava saber de que partido era o governador. Para mim o que interessava é que tinha problemas e se tivesse problema a gente tinha que resolver. E é com esse objetivo que eu estou pleiteando ao povo brasileiro o direito de reconhecer que eu e o Alckmin, sabe, duas pessoas, sabe, com experiência administrativa, com experiência de gerenciamento, com experiência de políticas públicas, sabe, conquistamos do povo o direito de governar o país para a gente poder provar para o Brasil que é possível recuperar o Brasil. Sabe, veja, eu não sei se vocês têm dimensão, quando nós ganhamos as eleições em 2003, a inflação estava quase 12%. Nós começamos a governar e levamos a inflação para dentro da meta e ela ficou quase todo o período a 4,5%, mas tinha uma banda que podia ser 2% a mais ou 2% a menos. Vocês se lembram que tinha uma dívida pública de 60,5% do PIB e nós deixamos com 39% do PIB. Além da economia crescendo, ou seja, você diminui a dívida, a economia cresce e você faz o que tem que ser feito, fazer distribuição de renda. Vocês se lembram que, quem sabe, muitos de vocês escreveram muito sobre a década perdida, de que o Brasil não tinha jeito, o Brasil estava devendo para o FMI. Nós não só pagamos o FMI, como emprestamos 15 bilhões para o FMI e pela primeira vez fizemos uma reserva substancial nos 13 anos que o PT governou o país, que é o que evita que esse país quebre a cada sobressalto de uma crise internacional. Saio daqui otimista, o Freixo é um extraordinário candidato, é uma pessoa, sabe, altamente preparada, qualificada, compromissada. Eu acho que se o Rio de Janeiro elegeu o Freixo, o Rio de Janeiro estará elegendo uma pessoa
de exímia qualificação técnica e política, sabe? Uma pessoa preocupada com a segurança pública, uma pessoa preocupada porque viveu na pele a violência da polícia aqui no Rio de Janeiro, a violência do crime organizado no Rio de Janeiro, e eu acho que vamos torcer naquilo que a gente puder contribuir para que ele seja eleito governador do Rio de Janeiro. Dito isso, eu e o Alckmin estamos indo embora para São Paulo porque a vida segue e os eleitores estão soltos aí, precisamos tentar convencê-los de que eu e o Alckmin merecemos a chance do povo brasileiro. Se o fato do Bolsonaro ter ganhado um pouco de terreno nas pesquisas é uma preocupação. Obrigada. Olha, nenhuma preocupação. Veja, todo e qualquer candidato, gente, pensa em ganhar no primeiro turno. Ou seja, todo mundo pensa em ganhar. Se não ganha, tem um segundo turno para você disputar. Eu nunca tive sorte de ganhar no primeiro turno. Em 2002, que eu pensei que eu ia ganhar, eu não ganhei. Mas eu gosto dos dois turnos. Eu acho que dois turnos é importante porque primeiro tem debate tete a tete entre os dois candidatos. É sempre melhor você debater com o candidato, os dois conversando entre si, do que você fazer um debate com 6, 7 candidatos, em que você fala 3 minutos e fica 18 minutos em pé esperando, sabe, o tempo passar. Eu, então, não tenho nenhuma preocupação. Toda eleição que eu disputo, eu quero ganhar no primeiro turno. Toda. Se não der, tem um segundo. Sabe? E nós já ganhamos várias no segundo turno, e eu acho que se tiver segundo turno, nós vamos ganhar. Mas eu continuo trabalhando até o dia 1º, à meia-noite, quando eu estiver pedindo voto, para tentar convencer todos os eleitores, sabe, a votar na gente para resolver esse problema logo, porque eu acho que é bom para o Brasil. Acho que seria bom para o Brasil. E depois é o seguinte, o fato, nós estamos vivendo uma coisa que vocês deveriam compreender. Esse país teve a sua proclamação feita em 1889, e de lá para cá, se pegar todos os presidentes, até a Dilma, vamos pegar a Dilma, se você pegar todos os presidentes que concorreram às eleições, teve um período que não teve reeleição, você vai perceber que ninguém utilizou 10% da máquina pública que o cidadão de hoje está usando. Ou seja, não é brincadeira, sabe, que vai do orçamento secreto ao teto de gasto e ao Auxílio Brasil, sabe, que ele, obviamente, com a maior disfarçatez do mundo, acabou de mandar, sabe, a aprovação, acabou de mandar a LDO que não tem a continuidade do Auxílio Brasil, como nós dissemos que ia continuar, porque eu não vejo como tirar, se você não criar uma alternativa. O cidadão, então, agora começou a falar que ele também não vai tirar, que ele não mandou porque esqueceu, não mandou porque não sabia. Como ele nunca sabe de nada, porque ele diz que não entende de sindicato, não entende de economia, não entende de negro, não entende de mulher, não entende de Brasil. Ou seja, ele não sabia que ele não tinha mandado na LDO, sabe, a questão da continuidade do auxílio emergencial. Então, é um uso absurdo. Eu fui candidato à reeleição quando eu era presidente. A gente só podia fazer campanha fora do horário de expediente. Durante o dia, você tinha que governar o país. Ou seja, então é o seguinte, ele deve estar apavorado. Veja, o fato da gente estar na frente, ele resolveu começar a reduzir um pouco a gasolina, coisa que ele dizia que não podia, o óleo diesel. Se todo o mal que a nossa campanha pode causar é fazer ele reduzir as coisas e dar mais dinheiro para o povo, que seja assim. Mas mesmo assim, eu posso dizer para vocês, se eu conheço o povo brasileiro, eles vão pegar todo o dinheirinho que for depositado na conta deles,
vão comer o que for necessário comprar e depois não vão votar nele, vão votar em nós. Candidato, Pedro Figueiredo, da Globo. Aqui. Eu, Pedro, da Globo. Está cheio de câmera. Aqui. Pronto. Não, o senhor já falou um pouquinho, mas se eu pudesse falar um pouco de novo, sobre a situação hoje do petista morto lá em Mato Grosso, por um colega de trabalho. Esse já é o segundo caso de violência ao longo dessa campanha. Queria saber que tipo de cuidados a campanha do senhor está tomando em relação à questão da segurança e que tipo de cuidados o senhor recomenda para a militância para que situações como essa não se repitam, se existe alguma forma de tentar evitar algum tipo de situação como essa pelo lado do senhor. Olha, eu tenho uma trajetória de vida que tem uma história a ser contada. Quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em 78, 79 e 80, ao terminar uma assembleia, para evitar que os trabalhadores ficassem na rua, sabe, fazendo confronto com a polícia ou na porta de fábrica para fazer piqueta às vezes de necessário, eu dizia para os trabalhadores, vocês voltem para casa ou vão pescar. Quando eu decretava uma assembleia, uma greve, eu dizia, olha, só levante a mão quem tiver coragem de parar. Se vocês quiserem levantar a mão para me enganar, não levante a mão. Na política é a mesma coisa. Ou seja, não é a primeira campanha que a gente participa, nunca teve violência. Nunca teve violência, porque qual é a orientação nossa? Terminou os comícios, vamos para casa. Vamos para casa abraçar a mulher, abraçar os filhos e esperar para o dia seguinte começar o nosso trabalho. Nós não temos a cultura da violência, a cultura da ignorância política, a cultura da antidemocracia. Isso aconteceu agora. Isso aconteceu em 2018 e aconteceu agora. E não é da nossa parte. Eu lembro que quando eu disputei as eleições com o Collor em 92, teve um único caso de briga que foi em Caxias do Sul. Agora não é na briga, agora é o cara indo na casa de um cara que faz aniversário e matando o cara, é um colega de trabalho matando o outro, sabe? Então isso é gravíssimo, eu espero que a polícia esteja atenta e a própria justiça eleitoral para ver se isso tem ordem, se isso tem orientação, se isso é uma estratégia de política, porque nós vamos continuar falando o que nós falamos, fazendo o que nós fazemos, fazendo nossos comícios, sabe, sem nenhuma preocupação. Da nossa parte, o que nós queremos é uma campanha de paz. O que nos interessa é que no dia 2, às 19 horas, a gente tenha o resultado da eleição. É isso que nos interessa. E que estejam todos os brasileiros e brasileiras vivos e que não esteja ninguém nem morto nem ferido. O problema é que ele não vai reconhecer que é da parte dele. Então, como é que se pode fazer trégua? Se tiver trégua, eu peço para o Alckmin negociar. Negociar uma trégua. Veja, eu acho que a civilidade, ou seja, uma sociedade civilizada, ela não precisa ter isso. Você pode ter um ou outro caso que é fato, eu diria, muito solitário. Mas isso está virando rotina. Eu tenho muitas notícias de provocações, sabe, em ponto de ônibus, tenho muitas provocações. Esses dias eu fiquei sabendo de um pastor, sabe, que pediu para o cara não votar no PT, se votar seria expulso da igreja. Outro dia eu vi no jornal que uma fazendeira, não sei de onde, ela deu orientação para que quem votasse no PT fosse mandado embora. Isso não existia. Em 89, o Maramato declarou que se eu ganhasse as eleições, 900 mil trabalhadores iam embora, mas ele não falou que ia mandar 900 trabalhadores. 900 empresas iriam embora para Miami, mas ele não mandou mandar embora trabalhador. Ou seja, o que telefona? Ontem eu disse no comício, eu vou dizer aqui, pensei que vocês iam perguntar, não perguntaram, vou dizer. O palanque aqui da Copacabana, pela fotografia que eu vi, e eu só vi na televisão, era supremacia branca no palanque. Tá?
Eu até comparei que parecia um pouco a Ku Klux Klan. Só faltou o capucho, só faltou a máscara. Porque era isso o palanque. Sabe, é um palanque de uma elite, sabe, que tinha um cidadão vestido de Louro José, sabe, que era o artista principal da festa. Ele pulava, ele gritava, ele animava, ele aplaudia. Ou seja, numa festa da sociedade brasileira que foi violentamente roubada por um presidente da República. Eu fui presidente da República em 2 eleições, em 2006 e 2010. E em nenhum momento se pensou utilizar o 7 de setembro para alguma coisa política. 7 de setembro é um dia do povo brasileiro. E, lamentavelmente, esse cidadão resolveu mudar a regra do jogo, utilizar a máquina pública, utilizar o poder de organização dos próprios militares para fazer sua campanha. Não é possível, não é normal e não é democrático. Nós não estávamos habituados a ver isso no Brasil. Nós não estávamos habituados. Ei, eu não sei, eu apenas comparei. Eu vejo todo o filme americano, eu vejo isso, eu vejo muita coisa, sabe, que aconteceu na guerra racial, e eu vi aquele palanque, eu fiquei assustado, não tinha povo. Tinha, sabe, uma elite muito violenta no seu discurso, inclusive, muito violenta, a começar pelo presidente da República. Candidato. Sabe, então, meu caro, é o seguinte, eu vou dizer mais para você, coisa que eu não gosto de colocar a família em debate. Esse cidadão, toda vez que ele pensar em falar nos meus filhos, ele tem que lavar a boca. Porque ele sabe os filhos que tem. Ele sabe os filhos que tem. E eu era presidente, eu não decretei sigilo de 100 anos para ninguém que era acusado. Nem sigilo de 10. Nem sigilo de 1. Quem fosse acusado tinha que responder diante, sabe, dos mecanismos legais que tem que responder. Os meus filhos sofreram 2 buscas e apreensão, todos. E até hoje não acharam um alfinete para culpar os meus filhos. O dele está escancarado pela matéria feita pelo UOL. Está escancarado. Sabe, qualquer coisa que acontece é sigilo de 100 anos. Qualquer coisa, uma bobagem, porque eu vou ganhar e vou quebrar esse sigilo. Eu quero saber o que ele tem de tão importante, sabe, que tem que decretar sigilo de 100 anos. Será que é para esconder o que o Queiroz fez? Será que é para esconder a rachadinha? Será que é para esconder uma compra de imóveis a 26 milhões em dinheiro vivo? Isso tem que ser investigado, é só isso. E se ele for honesto, como ele diz que é, quem não deve não teme. Tem que ficar nu diante da justiça, diante do povo brasileiro, para provar quem é quem. Candidato, Ramona Samuel e Tobias Koif, do jornal alemão Welt. Seria uma pergunta a respeito da Amazônia, né, e as taxas de desmatamento. Como o senhor avaliaria as taxas de desmatamento nos seus governos anteriormente, né? Como o senhor faria essa avaliação hoje? E quais seriam as propostas para um futuro governo do senhor para a redução dessas taxas de desmatamento? E como a União Europeia poderia ser uma aliada para conter o desmatamento na Amazônia? Olha, os números estão divulgados fartamente. Quando nós chegamos na presidência, a gente não tinha nenhum controle de desmatamento na Amazônia. Nós criamos todos os mecanismos de controle, fortalecemos o IBAMA, criamos o Instituto Chico Mendes, ou seja, nós fomos criando um mecanismo e chegamos a ter o menor desmatamento de todo o tempo que se mede a queimada, que eles já destruíram tudo que nós fizemos. Tá? Então, o que eu tenho dito? Eu fui na Amazônia agora, eu fui ao estado do Pará, fui ao estado do Amazonas, e tenho assumido o compromisso junto com o Alckmin, com o povo brasileiro. Primeiro, não é necessário derrubar uma árvore para plantar mais nada, nem para plantar soja, nem para plantar milho, nem para plantar cana, nem para criar gado, porque o Brasil tem terras extraordinariamente de sobra, sabe, terras agricultáveis, terras que podem ser recuperadas para a agricultura sem precisar atacar a nossa floresta amazônica.
Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que nós temos é que o Brasil tem que assumir diante do mundo responsabilidade pela não emissão de gás de efeito estufa. Nós tínhamos feito isso na COP15 em Copenhague. Nós tínhamos feito isso, nós tínhamos assumido o compromisso de diminuir o desmatamento em 80% e cumprimos. E nós tínhamos o compromisso de evitar a emissão de gás de efeito estufa em 36,9% e nós fizemos. Nós temos que fazer mais. Por quê? Porque a humanidade está se dando conta de que essa questão do clima não é mais brincadeira, não é mais uma coisa de cientista, não é mais uma coisa de bicho grilo, de jovem da universidade, não. A questão do clima está causando problema no mundo inteiro. Onde não chovia, está chovendo muito, onde chovia muito, não está chovendo nada. Sabe? E isso nós temos que saber que nós temos responsabilidade. Nós não poderemos registrar na história do mundo, sabe, que nós somos o único animal capaz de destruir o lugar que nós moramos, destruir o ar que nós respiramos, destruir a água que nós bebemos. Quer dizer, não é possível. Então, o que é que acontece? Nós somos dono soberano da Amazônia. Mas, humildemente, a gente tem interesse de construir parceria científica com a Europa e com o resto do mundo para que a gente possa tirar da riqueza da nossa biodiversidade, quem sabe, para a indústria fármaco, para a indústria de cosmético, coisas que possam gerar riqueza para financiar a vida de quase 28 milhões de pessoas que moram no nosso território amazônico. Mas nós temos que levar em conta que tem a Amazônia da Venezuela, tem a Amazônia do Peru, tem a Amazônia do Equador, tem a Amazônia da Colômbia e tem um pedaço da Bolívia. Então, significa que nós vamos ter que conversar com esses países para que a gente consiga convencer todos da importância de fazermos um consórcio para tratar de forma única com a proteção da nossa floresta, com o cuidado com a nossa floresta e para discutir o crédito de carbono que o mundo tanto fala, para saber se é possível a gente, assumir a responsabilidade de cuidar das florestas e eles assumir a responsabilidade de colocar dinheiro para que a gente possa cuidar do nosso povo. Nós poderemos discutir com o Congo, que ainda tem muitas florestas, nós podemos discutir, com outros países que têm, para que a gente crie uma frente internacional dos países que têm floresta, que têm água, para que a gente possa discutir. E a última coisa, não é só uma relação com a União Europeia. O acordo entre Brasil, Noruega e Espanha foi assinado quando eu era presidente da República. Nós precisamos mais. Nós precisamos dar mais governança para as Nações Unidas. Em se tratando da questão climática, a gente não pode decidir uma coisa num fórum internacional e depois cada país votar para dentro do seu Estado Nacional, dependendo do seu Congresso, que não aprova aquilo que foi aprovado na instância internacional. Em se tratando da questão climática, nós vamos ter que, em alguma situação, ter um poder de governança na ONU em que a decisão do Fórum Internacional seja obrigatoriamente cumprida por todos os países, senão não adianta fazer fórum. O protocolo de Kyoto até hoje não foi assinado pelos Estados Unidos. Né? Você pega o Acordo de Paris, muitas coisas não estão sendo cumpridas. Por quê? Porque quando volta para dentro do Estado Nacional, é o deputado que não quer, é o deputado que é proprietário de terra e que não quer, é o governo que não quer. E se tratando da questão climática, a gente vai ter que tomar decisões mais duras. Por isso que eu estou defendendo uma nova governança global. É preciso entender que a geopolítica da Segunda Guerra Mundial não existe mais. Tá? Não é só Inglaterra, França, Estados Unidos, China e Rússia, que participam, do Conselho de Segurança. É preciso colocar mais países, é preciso... Quantos países africanos tem no Conselho de Segurança? Nenhum. Quantos países da América Latina? Nenhum. Quantos países como... A Alemanha não está, a Índia não está, a Nigéria não está, ou seja, nós podemos colocar mais gente, pode entrar o Brasil, pode entrar o México, para que a ONU seja mais representativa. A ONU, em 1948, ela teve força para criar o Estado de Israel. Hoje ela não tem força para criar o Estado palestino.
Presidente. É isso. Sabe? Se a ONU tivesse força de verdade, a gente não estava vendo uma guerra na Ucrânia. Se a ONU tivesse força de verdade, a gente não tinha visto a guerra do Iraque. Porque a guerra do Iraque foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos. Não foi discutida no Conselho de Segurança. Então, é por isso que eu estou defendendo, e as pessoas sabem que se a gente voltar a governar o país, a gente não quer o Brasil no isolamento que ele está hoje. A gente quer o Brasil como protagonista internacional. Nós vamos restabelecer a nossa relação com a União Europeia, nós vamos restabelecer com os Estados Unidos, com a China, aquela relação respeitosa. Nós não precisamos falar fino com os Estados Unidos e nem falar grosso com a Bolívia. Nós temos que falar de igual para todo mundo. A gente não tem que ser prepotente com os países africanos, ou seja, todos terão que ser tratados em igualdade de condições, porque política internacional é bom que a gente não tenha contencioso. E o Brasil vai voltar a ser protagonista internacional. Pode ficar certo. Eu estou pedindo a Deus que essa guerra da Ucrânia acabe antes da gente ganhar as eleições. Porque se a gente ganhar, a gente vai meter o dedo para discutir isso. Presidente, boa tarde. Bernardo Melo Franco. Tá bom. Presidente, boa tarde. Bernardo Melo Franco, Jornal o Globo. Queria perguntar ao senhor sobre a participação das Forças Armadas nos atos de 7 de setembro, especialmente aqui em Copacabana, com a presença do presidente. Como é que o senhor avalia essa participação e se o senhor teme algum tipo de interferência ou participação engajada dos militares até o dia 2 de outubro? Olha, eu não conheço pormenores da participação das Forças Armadas. Eu fui informado de que o ato tinha que acontecer sem a participação do presidente da República, que ele ia vir aqui para fazer outras coisas, mas o ato ia ter porque já tinha acordos com outros países que iriam participar. Tá? Eu não sei qual foi o papel das Forças Armadas, eu não vi comandante do lado dele nem em Brasília. Eu não vi comandante do lado dele nem em Brasília, porque eu fiz 7 de setembro. E todo 8 de setembro estava do meu lado o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército, o ministro da Defesa, o presidente da Suprema Corte e o procurador-geral da República, além de outros. Porque era um ato oficial da República. Eu não vi no ato de Brasília, sabe, eu vi o velho da van. O velho da van estava lá. Sabe? Então, eu sinceramente não sei. Eu vou tentar me inteirar para saber. Eu acho triste, sabe, que um presidente da República tenha a pachorra de avacalhar um ato nacional, uma data, sabe, que é um patrimônio do nosso povo. A independência não é qualquer coisa. E os 200 anos era para o presidente ter feito um discurso, sabe, prometendo o futuro para o povo brasileiro. O que vai acontecer nesse país? Ninguém quer saber se ele é brochável ou não, isso é problema dele. O que nós queremos saber é o que vai acontecer com a ciência e tecnologia nesse país, o que vai acontecer com o nosso submarino, sabe, nuclear, o que vai acontecer com o armamento das nossas Forças Armadas, o que vai acontecer com o emprego, com a economia. Era isso que o povo esperava. Lamentavelmente, não foi isso que o povo ouviu. Obrigado, pessoal. Lamento, a gente tem um horário de voo. Pergunta. Internacional. Então, bom, o que a gente queria saber, porque todo mundo tem comparado o presidente Bolsonaro com o Trump, dos trópicos, toda a imprensa internacional, e que tem usado táticas parecidas com o medo e com o susto de uma possível invasão do Capitólio, que se repita. Eu quero saber do senhor se você vê que as táticas são parecidas, porque você está se enfrentando com o Trump tropical? Olha, eu acho que o Bolsonaro é um pouco pior do que o Trump. Ele é mais grosseiro. Ele é menos civilizado. E ele é uma cópia mal feita. Ele tenta copiar as coisas que o Trump faz. Ele tenta copiar. Sabe, e nós não precisamos de gente assim.
governando nem o país, nem os Estados Unidos. Não precisamos de gente assim. O mundo já está muito sofrido para que a gente tenha na política o aumento do sofrimento. Por isso, eu queria que ele se espelhasse no Obama, no Clinton, no próprio Biden, do que se espelhar no... Disse que algum gesto que ele faz é o assessor do Trump que manda. Bannon. Disse que é coisa que o Bannon orienta para ele. Faça assim, faça assim. Faça coisas que não tem explicação, porque não precisa de explicação. Quanto menos explicação, mais a imprensa dá destaque. E quanto mais destaque tá, mais é o que ele quer. Tá? Ele não faz nenhuma opção pelo razoável. Não faz. Então eu acho muito parecido. Tá? Gente, obrigado. Nós temos que ir porque temos avião. Boa sorte. Bom final de semana e se vocês no dia 2 de outubro se lembrarem de nós, não precisa contar para nós, só vota em nós.